Olá, boa noite. Meu nome é Zélia Macedo, sou cursista do curso de Ciência da Natureza Campus Campo Maior. Sou professora da rede municipal de Campo Maior. Como solicitado na nossa disciplina Metodologia de Ensino de Ciência, estou aqui para apresentar minha atividade, onde nós fomos orientados a propor, investigar e problematizar a situação em que iremos estimular aos nossos alunos a ter respostas e solucioná-las. Então, dessa forma que vamos trabalhar o tema viroses, vírus, gripais. E o resumo dessa nossa atividade é propor que, a partir do conhecimento da transmissão de alguns micro-organismos que são os vírus, tenhamos atitudes e medidas adequadas para preservarmos de tal doença. O objetivo dessa atividade, gente, é propor as formas de ação dos vírus, que grupos de organismos e as suas transmissões. Vamos usar equipamentos audiovisuais para poder a gente projetar nossos vídeos e textos informativos. Como proposto na disciplina, devemos apresentar esta aula. E antes de iniciar essa aula, o que irá ser feito na nossa turma é que a gente vai organizar essas crianças em forma de ciclo, organizar os participantes e que os alunos se identifiquem com o tema e vamos registrar os grupos, dúvidas e questionamentos para depois nós podermos debater e discutir. Peço desculpa nesse momento que eu vou estar enviando um vídeo que eu iria colocar lá na minha turma para assistir, porque eu estou com 7 dias que foi acometida de Covid e ainda estou me recuperando. E eu ainda estou com dificuldade na minha fala e o ouvido um pouco sem ouvir direito o que eu digo. Peço permissão para apresentar esse vídeo à nossa disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências. Vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Atchã! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Atchã! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus.
Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como por exemplo o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né?